Graça e paz, igreja, boa noite. Aprendi com a Sandrinha, né? Só fazer assim, pedir para descer. Mas amém. Muito importante ministrar no Dia dos Pais, né? Justo para mim, que fui muito abençoada e tenho 2. Fora Deus, eu tenho 2. Fui muito abençoada, então hoje é um dia muito corrido para mim. Né? Sempre foi. Os 2, né? Aí eu não posso comprar uma caneca e uma blusa, uma caneca para uma caneca. Não posso, tem que ser blusa para os 2, caneca para os 2. Se eu almoçar lá, eu almoço 2 vezes. E um sabe onde o outro mora, porque os 2 moram na mesma rua. Então, se eu parar de carro na esquina, vão saber, a Amanda está lá almoçando com o outro. Que é assim. Mas não passou aqui, tá vendo? É assim. Aí se eu for lá falar com um rapidinho, aí eu vi que você passou aqui, né? Mas nem veio aqui em casa. Disso para outras coisas. Mas amém, é uma responsabilidade muito grande, né? Estar compartilhando sobre pai. Mas antes de eu entrar na palavra de fato, né? Depois que o pastor pregou no domingo, me veio uma palavra, né? Eu creio, do Espírito Santo. Isso, uma inspiração, uma palavra, uma confirmação. E veio isso no meu coração. Você vai pregar domingo que vem. E eu falei, não. Se for, o pastor vai falar comigo depois do culto. Acabou o culto, ele não falou nada. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Fui para casa. Aí, durante a semana, eu acordei com uma palavra no meu coração. E essa frase dizia assim, pai de multidões. Aí eu botei a música do Fernandinho. Eu serei... E fiquei escutando. Aí depois, na sexta-feira, o pastor me mandou mensagem. Eu falei, olha... Aí eu até fiquei assim, eu falei, poxa, mas, né, sexta-feira. Falei, não, mas... Aí eu lembrei de que domingo eu tinha pensado sobre isso. Eu falei, já tinha sido avisada. Então, eu aceitei logo de cara. Mas é sobre isso que eu queria falar, sobre ser pai de multidões. E quando a gente fala essa palavra, a gente lembra de Abraão, né? Até porque essa palavra foi profetizada na vida de Abraão. E eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 17, capítulo 17 de Gênesis. Capítulo 17, isso, versículo, pode deixar do 1 mesmo. Diz assim, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Até aí. E no capítulo todo, Deus ele começa a falar tudo que ele já tinha prometido a Abraão, ele relembra Abraão. Porque no capítulo 15, de fato, é a aliança de Deus com Abraão, Deus ele mais uma vez fala até sobre o filho, até sobre Isaac, que de você será vindo um herdeiro. E aí no capítulo 16, nasce Ismael, que não era o filho da promessa. No capítulo 17, Abrão, ele teve mais uma vez a confirmação da palavra de ser pai de multidões, pai de nações. Porém, Ismael já tinha nascido. E Deus ele relembra mais uma vez sobre isso.
E aí fala que o sinal da aliança seria a circuncisão. Esse é o capítulo, o restante do capítulo. Aí eu quero pular lá para o versículo 15, Lucas. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará mais Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem por essa época. E o que me chamou a atenção nesse capítulo foi a seguinte coisa. Quando Deus ele fala que ele será pai de multidões, que ele seria pai de nações, que ele seria prolífero, que iria multiplicar, que iria fazer uma aliança com Abraão. E quando Deus até muda o nome de Abrão para Abraão, a Bíblia não nos mostra que Abraão questionou ou falou alguma coisa. Abraão apenas prostou-se o rosto em terra e escutou tudo que Deus estava falando para ele. Porque antes, no capítulo 15, Deus já tinha falado a esse: sai da tenda, olha as estrelas, assim será a sua descendência. Então Deus já tinha falado isso para Abraão. E Abraão não me mostrou uma surpresa. Eu, por exemplo, eu acredito que você, pai, se Deus olha para você e fala: você vai ser pai de muitas nações, no mínimo, a gente leva um susto, desmaia, acorda de novo e fala: meu Deus, eu não escutei isso não, repete. Mas Abraão não se mostrou essa surpresa. Ele não mostrou que ele ficou surpreso com que Deus falou isso para ele. Porém, quando Deus fala para ele que ele vai gerar um filho, ele ri e ele questiona: como eu vou gerar um filho se eu tenho 100 anos? E como a minha mulher, que também tem essa idade, como a gente vai gerar um filho? E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque, para mim, ao nosso ver natural, é muito mais chocante você ser pai de multidão do que você ser pai de um. Eu, por exemplo, ia me chocar muito. Até hoje a gente é assim. Se eu encontro uma mulher que ela é pai de, no mínimo, 12, isso a gente já se choca. Meu Deus, como é que ela se cuidou? Ela cuidou de tudo isso. Mas quando uma mulher ela engravida é o primeiro filho, a gente recebe essa notícia com surpresa, mas a gente não fica: meu Deus. Só que com Abraão foi diferente. Era como se Deus falasse para ele: você vai ser pai de muitas nações. Ele falasse: ok, legal. Você vai ser pai de um, você vai gerar um. Como eu vou gerar um filho? E eu achei isso muito interessante. E isso já tinha nascido Ismael. E aí Abraão ainda tenta: mas não pode ser Ismael, meu herdeiro? Eu já tenho Ismael. E aí Deus fala para ele: ok, eu não vou esquecer de Ismael. Ismael vai ser abençoado, eu vou atender o seu pedido. Porém, a minha aliança não é com Ismael. A minha aliança é com Isaque. E eu fico imaginando a cabeça de Abraão naquele momento. Eu tenho um filho, mas Deus acabou de falar comigo que eu vou ter outro filho, que esse filho é o filho da aliança, eterna. E eu fico imaginando a cabeça de Abraão nesse momento. Mas antes, muito antes de Deus confirmar isso, Deus ele mudou o nome de Abrão para Abraão. E eu fui pesquisar o significado. Abrão significa pai alto. Abraão, pai de multidões. E depois ele ainda trocou para o final, lá para o versículo 17, ele trocou o nome ainda de Sarai. E eu fui pesquisar o significado. Sarai significa manipuladora, oprimida, enferma, triste, desistida.
Sara significa princesa e dama. Ela teve o nome dela modificado. Se a gente ler o contexto todo, Abraão deita com Agar e tem Ismael por causa de Sarai. Porque Sarai entregou a serva e falou, não, você está aí reclamando que não tem descendente, Deus falou que vai te dar, mas até agora não te deu nada, então você vai, deita com a serva e pronto, você já tem um descendente. Ou seja, foi Sarai. Sarai entregou e falou, vai. E a própria Sarai depois, quando Agar engravida, rejeita Agar. E Agar foge. Ou seja, o que eu aprendi com isso? Antes da gente entender a promessa, a gente tem que mudar a nossa identidade. E ali Deus ele mudou a identidade, porque toda a identidade deles tinha um significado, tinha uma mentalidade atrelada ao significado. A gente sabe que na época da Bíblia, a gente tinha muito isso. Jacó, por exemplo, o nome dele era o significado de quem ele era, a personalidade. E assim também com Sarai e com Abrão. Deus entendeu que antes de eles verem qualquer milagre, eles precisavam mudar a identidade deles. Porque automaticamente a mentalidade deles iam mudar. Eles iam entender que eles estavam trocando de estação, que é uma palavra que eu amo. Né? E Abrão não rejeita quando Deus reafirma a sua paternidade para as nações. E mais ainda, Deus fala assim, você vai ser pai de nações e será prolífero. Imagina para um cara que não gerou um filho com a sua esposa. Ouvir que ele será pai de nações e multiplicador. Que será muitos os seus descendentes. Imagina a cabeça de Abraão e falar, mas o Senhor não me deu um filho com Sarai. Como é que eu vou ser pai de multidões? Eu vou ser multiplicador? Mas ok, isso eu entendo. Agora, quando o Senhor vem falar para mim que o Senhor vai me dar um filho e ele vai ser gerado de mim e de Sarai, isso eu acho demais. E mais, sairá reis de você. Imagina, pai, hoje, você que é pai, escutar uma palavra de Deus falando que o seu filho, do seu ventre, sairá reis, príncipes e princesas. A gente se choca quando a gente fala assim, olha, estuda, vai que teu filho é próximo presidente da República. Era como se Deus estivesse falando isso para ele, sairá reis, príncipes e princesas de vocês. Quando cuidamos de uma pessoa, cuidamos de uma família inteira. Uma geração está sendo formada. E é isso que eu queria atentar para você, pai. Principalmente pai, porque hoje é o dia dos pais, mas mãe também. Quando você cuida do seu filho, eu queria que você entendesse que você não está cuidando só do seu filho. Você está cuidando de uma geração inteira. Você está cuidando de uma nação inteira. Né? O Valente fala muito essa frase, fala, o mundo está muito ruim, para que eu vou ter um filho? O mundo está muito perigoso. Mas, na verdade, a frase seria, o mundo está muito ruim, talvez meu filho possa ajudar. Talvez o seu filho hoje, que é um só, não é uma multidão, mas talvez ele hoje pode ser uma geração inteira salva. Pode ser uma geração inteira sem traumas. Pode ser uma geração inteira sem ansiedades. Pode ser uma geração inteira fértil. Pode ser uma geração inteira estudiosa. Pode ser uma geração inteira, uma família inteira em Cristo. Você já pensou nisso? Que um dia seu filho vai casar. E aí ele vai ter critérios e princípios que você estabeleceu quando ele era criança. Então ele não vai casar de qualquer jeito. E aí já começa bem o processo. Porque ele vai procurar uma mulher que segue os princípios que você deu a ele. Então, após o casamento, ele vai entender que o princípio do mundo não é o princípio que ele seguia. Então, é uma geração inteira. E aí, dos seus filhos sairão seus netos, que também é uma geração inteira diferente. Então, quando a gente cuida de alguém, quando a gente pastoreia alguém, quando a gente lidera alguém, a gente não lidera uma pessoa. A gente lidera uma família inteira, a gente lidera uma geração inteira. Então, por isso que não menospreze as pequenas coisas. Não menospreze uma pessoa. Não menospreze um adolescente, uma criança, um jovem.
Ah, mas ele não quer nada com a vida. Não, às vezes ele não sabe. Às vezes ele precisa ser ensinado o que é a vida. Então não menospreze os pequenos começos. Você lidera e você é pai e mãe, não de um filho, mas de uma geração inteira. O seu filho pode fazer diferença. O seu filho pode fazer diferença na faculdade. O seu filho pode ser diferente na escola. O seu filho pode ser alguém que vai inventar e que vai ter uma invenção extraordinária daqui a um tempo. Esse pode ser o seu filho. Imagina o pai do cara que inventou a luz. Imagina o pai dele. Meu Deus, eu fiz um filho. Meu filho agora descobriu que com isso liga isso e agora tem a lâmpada. Imagina. Por quê? Porque hoje o filho dele segue a vida inteira. Imagina o pai do... Como é que é? É cisma com Bill Johnson, não é Bill Johnson. Billy Graham. Imagina o pai de Billy Graham. Às vezes era um cara simples, mas o filho dele rodou o mundo inteiro, ganha milhões de pessoas para Cristo. Ou seja, a gente às vezes parabeniza o filho, né? Nossa, esse menino é muito inteligente. Mas na verdade a gente deveria olhar para o pai e falar: nossa, você ensinou muito bem esse menino. Por quê? Porque é uma geração inteira. Através da aliança, Deus muda as coisas, principalmente a identidade. Ele fez uma aliança com Abraão. E através dessa aliança, ele mudou a identidade de Abraão. Abraão não era mais quem ele é. Abraão se tornou. Por que Abraão? Porque ele ia ser multiplicador, ele ia ser pai de nações. E não ia ser... É como se Deus estivesse multiplicando A. Não, Abraão. Eu vou te dar mais um A. Abraão. Porque grande é a nação. Grande é a promessa. E com Sarai também. Sarai deixou de ser manipuladora, Sarai deixou de ser triste. Sarai virou Sara, que é uma princesa, que é uma dama. Quando nós mudamos a identidade, nós conseguimos mudar toda a nossa mentalidade. É por isso que quando a gente se converte, a Bíblia nos fala em Romanos para mudar a nossa mente, para sofrer uma metanoia, uma mudança de mente. Porque se no mundo eu enxergava as coisas de uma forma, na igreja eu enxergo as coisas de outra forma. Por exemplo, no mundo, se alguém te persegue, no mundo você precisa revidar essa pessoa, você precisa, enfim. Mas na igreja não. Eu entendo que não tem a ver com pessoas, porque a Bíblia me afirma que a minha luta não é contra as pessoas. E aí a minha mentalidade muda. Eu entendo que na igreja o pouco é que faz muito. Na igreja, é aquele que é o maior, é o menor. Isso é o quê? É mentalidade diferente, é mentalidade do reino. Na igreja, no mundo, evangelho é loucura. Na igreja, evangelho é poder. Então, a gente começa a mudar a nossa mente, como a gente enxerga as coisas. E a mesma coisa com nossos filhos. No mundo, hoje em dia, fazer filho é moda. Na igreja, não. Espera aí, é uma criança. Eu preciso ter planejamento, eu preciso fazer assim, eu preciso que ela entenda que eu tenho alguns princípios e ela precisa seguir nesses princípios. Eu preciso ser pai dessa criança, eu preciso cuidar, eu preciso corrigir. Até porque nenhum filho vem com manual de instrução. Alguém veio com manual de instrução? Não veio. Então, é tanto para os pais quanto para os filhos. Os dois estão se adequando. O pai nunca foi pai quando é pai de primeira viagem, o filho nunca foi filho. Então, a gente precisa se ajudar. Abrão, sem herdeiros. Abraão, pai de multidões. Sarai, sem herdeiros. Sara, mãe de uma promessa. Mãe de um milagre. Porque imagina a Sara com 100 anos, com uma barriga desse tamanho, andando na rua. Você parou para imaginar? Não sei se é só eu, mas às vezes eu fico imaginando que a Bíblia de fato fala. Igual a passagem que fala que Deus ele cura o cego, e aí o cego enxerga como homens como árvores. Eu fico, meu Deus, como homem como árvore. Mas imagina a cena, Sarai andando grávida, Sara com 100 anos,
na rua. E aí as pessoas estranharam, mas o que ela estava carregando? Era um milagre, era a promessa dela, e isso fazia sentido para ela. E aí, imagina, o nome do filho dela é Isaac, que significa riso. Quem riu? Abraão e Sara. Porque no capítulo 18 vai falar que o anjo foi falar com Sara que ela ia engravidar. E ela riu. Aí o anjo fala assim, você riu sim? Ela fala, não ri não. Só que Abraão também tinha rido antes. Imagina ele chamando Isaac. Isaac, vem cá. Na cabeça deles, lá, é riso. Por quê? Porque eu ri de Deus. Quando ele me falou, aí agora eu tenho que lembrar todo dia, quando eu chamo meu filho, que um dia eu ri do que Deus tinha me falado. Abraão não se assustou em ser pai de multidões, mas riu e questionou quando soube que seria pai de um filho. Hoje, o mundo não precisa... Hoje, o que o mundo mais precisa são de pais e mães que carregam a cultura do reino. Que são pais e mães de fato, de verdade. Hoje, o mundo ele é muito carente. Na verdade... A maioria dos problemas de jovens e adolescentes hoje são carências. E aí, com tudo isso, vem tudo mais. Por quê? Porque eu sou carente de pai, eu sou carente de mãe, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E aí é por isso que eu me drogo, aí é por isso que eu saio com qualquer pessoa, é por isso que eu me prostituo, é por isso que eu... Por quê? Porque tudo começou numa carência. Porque eu não tenho referencial de ninguém, ninguém me suporta, ninguém aguenta ficar do meu lado, nem meu pai e minha mãe, quem dirá as pessoas da rua. Então, o que eu queria aqui te chamar a atenção hoje é que nós temos um pai. Hoje você não é mais órfão. Amém? Todos nós temos um pai. E essas pessoas também têm um pai. Só que elas não sabem que tem ele. E aí, qual é a nossa missão? Olhar para essas pessoas, cuidar dela como um pai. E depois, quando ela olhar, você é meu pai, você fala, não, eu estou fazendo isso porque eu recebi um amor de pai. E seu pai, na verdade, não sou eu. Eu posso te auxiliar. Mas seu pai, na verdade, é Deus. Essa geração é uma geração carente. E o que eu acho mais interessante quando Deus ele fala isso para Abrão, é que ele não fala para Abrão assim, você vai ser um líder de muitas pessoas. Você vai ser um pastor de muitas pessoas. Mas Deus fala para Abrão, você vai ser um pai de multidões. É diferente. É diferente. A gente não vê mais quantidade. O filho é aquele que a gente perdoa, não é? Você sempre vai perdoar seu filho. Ele pode fazer uma atrocidade. No momento, você pode até ficar chateado. Ficar sem falar com ele 1 mês, 2 meses. Mas ele é seu filho. Sempre quando alguém perguntar e falar assim, seu filho, você fala, eu tenho um filho. É isso que a nossa geração precisa. Eu escrevi aqui uma coisinha. Às vezes acreditamos em coisas grandes, mas não acreditamos em um. Abraão tinha esse problema. Geralmente a gente tem o problema de acreditar nas coisas grandes, né? A gente acredita. O pastor estava orando pela oferta, aí estava falando, Senhor, que o seu povo receba 5, 10, 20, 30. Eu parei no 5. Eu falei, 5, eu amém. Vi 10, 20, meu Deus, eu não tenho fé para isso. Mas, às vezes, a dificuldade de Abraão era 1. Ele não conseguia enxergar 1. Só que Deus ele tinha acabado de falar para ele, você vai ser pai de multidões. Amém, ok, você é pai de multidões. Mas você vai gerar 1. Não, aí o senhor já foi além da conta. Como eu vou gerar 1? Mas Deus tinha acabado de falar para ele, isso não deveria te assustar. Por quê? Porque eu acabei de falar que você vai ser pai de muitos. Por que eu não te daria 1 do teu ventre? Por que isso é impossível demais se eu acabei de falar que você vai gerar nações? E por que você ri? Se eu acabei de te dar nações, descendentes numerosos. Eu acabei de te dar uma promessa, eu acabei de fazer uma aliança eterna com você. Sabe o peso disso? Eu acabei de falar que a minha aliança é eterna com você e seus descendentes. Não é uma aliança que é hoje e amanhã não existe mais.
E por que isso te espanta em gerar um, se eu estou te dando a multidão inteira? Será que eu não sou capaz de fazer com que você gerasse um só? Então isso me chamou a atenção, a reação de Abraão. Abraão não acreditou que ainda teria um filho. O impossível para Abraão não era a multidão, mas sim Isaac. Sarai saiu de triste para princesa. O mundo carece por isso. Uma nova identidade. Pais e mães que se levantam para cuidar de pessoas. Que se acham disponíveis em ser pais e mães de uma multidão, mas também de um, de dois. Eu posso gerar um, eu posso gerar dois, posso gerar três. Porém, eu preciso entender que, além desses, existe uma multidão inteira que precisa ser pastoreada, que precisa ser cuidada, que precisa de referencial de pai e mãe. Hoje a gente fala muito, mas esses jovens aí fazem filho, não sabem nem o que estão fazendo. Você cuidou deles? Você ensinou eles como é ser pai e mãe? Você se preocupou? Você chamou para perto e falou, não, olha só, ser pai não é isso. Ser pai é isso, é isso, é isso, é isso. Só que o pai, não sei vocês, mas meu pai, ele sempre me mostrou. Ele nunca me falou somente. Ele me falava, você tem que ser assim, mas ele me mostrava. Ó, tá vendo como é para fazer? Faz assim, assim, assim. Então ele me mostrava. Vou te mostrar como é. É assim, você pega, você faz assim. Ele não falava somente. Essa geração hoje, ela não está se importando muito com o que a gente fala, não. Elas querem ver. E a Bíblia nos fala que a gente revela o Pai. A Bíblia me fala que quando Jesus veio à Terra, e me garante que Jesus fazia o que o Pai fazia. Jesus falava o que o Pai falava. Jesus vivia o que o Pai queria que ele vivesse. Desculpa. Ou seja, ele era reflexo do Pai. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Eu faço o que o Pai manda. Eu falo o que o Pai fala. Ou seja, referencial. É óbvio, quando a gente olha para um filho, a gente olha e fala, nossa, parece muito com o pai dele. Parece muito com a mãe dele. Tem os traços todinhos. Será que a gente consegue falar isso de Deus, de Jesus? A gente fala, nossa, eu falo o que o pai fala, eu faço o que o pai faz. E essa geração, ela precisa ver. Ver o pai se revelar a você. Ver o pai ser revelado em você. Porque falar, gente, todo mundo vai falar. A gente pode montar um sermão muito bonito e falar. E você vai falar, tia, aí daqui vai falar, nossa, estou surpreso. Mas agora fazer, ser exemplo. O exemplo marca a gente. A nossa memória é uma memória fotográfica. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você aprende. Tanto é que o YouTube dos vídeos está aí para isso. Porque você não escuta alguém falando, você vê alguém fazendo. E aí você aprende mais rápido. Tanto é que todo mundo fala o quê? O YouTube me ensina a fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eu estou ali, eu estou vendo como faz. Eu não estou ouvindo somente. Eu estou vendo e ouvindo. Será que você é esse referencial de pai, de mãe, espiritual? Às vezes, assim como eu, você não tem filhos ainda naturais. Mas será que você é exemplo, espiritualmente falando? Será que as pessoas conseguem te enxergar assim? Sara estava gerando milagre e promessa, porém a mentalidade e a identidade dela precisava mudar antes dela receber. Porque se ela recebe Isaac sem uma mentalidade, uma identidade, um nome, imagina como seria isso. Sarai, a manipuladora, a triste, a enferma, gerou Isaac, o filho da promessa. Não combina. Combina? Agora, Sara, uma princesa, e Abraão, pai de multidões, gerou Isaac, o filho da promessa. Agora sim. Agora,
as coisas se alinharam, se encaixaram. E eu queria que você virasse aí para a pessoa e falasse assim, pai de Isaac, eu? Fala aí. Porque foi essa reação que Abraão teve quando Deus falou com ele. Ok, pai de multidões, mas pai de Isaac? Não, pai de Isaac já é demais. Pai da fé. Por que Abraão foi dado como pai da fé? Uma das características. Para mim, nesse versículo aqui, foi porque ele suportou. Porque Abraão suportou o processo da espera, mesmo questionando. Quem não suportou foi Sarai. Falou, vamos resolver logo isso? Vai lá, deita com H, você tem seu descendente, você está feliz, ok, Deus não fez o que falou que ia fazer, está tudo certo. Aí depois, Agar engravida, ela fala, agora eu vou te rejeitar, e Agar foge. Mas Abraão, mesmo questionando e rindo, ele suportou o processo. Isso me ensina que a fé não é sobre conquistar, mas é sobre suportar. Porque eu suporto o processo. A fé não é medida pelas minhas conquistas. Nossa, ele conquistou um carro, ele tem muita fé. Não. Nossa, ele perdeu um filho, ele tem muita fé. Porque ele está suportando isso. Ele está continuando isso. Então a fé me ensina que é sobre suportar, não é sobre conquista. Você suporta o processo até chegar à conquista? Você suporta a dor se ela tiver um propósito? Até onde você vai suportar? Você suporta uma palavra que você vai ser pai de multidões, mas você ainda não tem um filho gerado com Sarai? Você suporta o peso disso? É igual o pastor, você suporta o peso de receber uma palavra que você vai ter uma igreja de 3.000, quando você olha para a sua igreja e tem 4 membros? Você suporta essa palavra? Você suporta a palavra de que você sofre de um problema estéril e a uma palavra você será mãe? Você suporta essa palavra? Você suporta a palavra de você ter um carro hoje quebrado e alguém fala assim, você vai ganhar um carro zero? Ou você ri? Porque Abraão riu e falou, eu? Não. Abraão só faltava falar assim, o senhor deve estar confundindo com outro Abraão por aí, porque eu posso ser pai de multidões, mas o filho que o senhor me prometeu, ainda não veio. Então a sua fé ela é medida pelo quanto você suporta, não pelo quanto você conquista. Porque quando você suporta, você conquista. Quando você passa pelo processo, você conquista. Ninguém sai do curso e vai direto para um trabalho top. Não, você espera o processo. Ninguém sai de um lugar e vai para o outro sem um processo. Existe um processo. Você suporta o processo, então você chega lá na frente e comemora a sua conquista. Isso é a fé. É o quanto nós estamos preparados para o processo. E Abraão, ele estava. Se você não está sendo pai e mãe espiritual de pessoas e ajudando ela a chegar no seu propósito divino, você está apenas no caminho delas. Ou seja, se você não está ajudando a ninguém a encontrar o propósito divino, você só está impedindo, você só está no caminho delas. Hoje a igreja, ela precisa entender que não tem a ver com liderar. A gente influencia muito mais do que apenas um líder. Por exemplo, eu tenho um líder no meu trabalho. Qual é a diferença dele para mim? Sou líder na igreja. É porque eu influencio uma geração inteira em relação à palavra de Deus. Então, se você não está cuidando de alguém como deveria cuidar, sinto te dizer que você está no caminho dessa pessoa. Se você não consegue ajudar alguém a encontrar o seu propósito divino, a saber, tenha tão entranhado nela o propósito dela, se você não tem ajudado essa pessoa a encontrar o seu chamado, encontrar a sua vocação, encontrar o porquê que ela foi criada,
Por que ela nasceu numa família desestruturada? O que ela tem que fazer agora? Ela aceitou Jesus? Ela abandona a família? Não. Você tem que olhar para ela e falar, encerrou um ciclo. Agora você conheceu a Jesus, a sua família não vai ser assim. Agora você vai fazer diferente. Agora você tem a oportunidade de fazer diferente. Por quê? Porque você conheceu alguém. Mas como é que ela vai fazer diferente sem referencial? Que se levante os referenciais. De poder olhar e falar assim, não, ó, eu vou te ensinar como faz. Olha para mim, porque foi isso que Paulo fez. Olha para mim, que eu vou ensinar vocês como é. Vamos ser perfeitos? Nunca. Mas o fato de você se disponibilizar para ensinar alguém diz muito sobre a sua essência. Jesus, ele andava com vários tipos de pessoas. Jesus, ele conseguia cuidar de 12, mas ele também conseguia cuidar da multidão. Tanto é que não deixou a multidão passar fome. Então, Jesus, ele conseguia cuidar de poucas pessoas, mas também Jesus conseguia cuidar de uma multidão inteira. Fazer com que eles entendessem o propósito e alguns caminhar com ele. Mesmo Abraão e Sara tendo rido da promessa, Deus tinha um propósito. E Deus, ele se move por propósito, não por necessidade. Abraão e Sara não necessitavam ter um filho. Abraão e Sara precisavam para cumprir um propósito. Porque lembra que a aliança era eterna? Então Deus, ele precisava por um propósito, não por necessidade. Deus responde as coisas com um propósito, não por necessidade. Por quê? Porque existe um propósito? Existe, ele sabia o propósito. Ele sabia o propósito de nascer Isaac, ele sabia o propósito de mudar o nome de Abrão, ele sabia o propósito de mudar o nome de Sarai, ele sabia o propósito de tudo. Então, vou dar um filho para eles. Porque eles necessitam de um filho? Não, fisicamente. Mas porque eu tenho um propósito para cumprir. Deus, ele responde propósito, não necessidade. Os dois foram herdeiros de quê? De dinheiro? Sim, eu acredito que Abraão tinha dinheiro. Mas eles foram herdeiros de um legado. Porque quando Isaac estava grande, eles poderiam falar, olha, esse daqui, ele vai carregar um legado para a vida dele inteira. Porque não era nem para ele estar aqui. Você sabia que quando ele estava aqui na barriga da mãe dele, a mãe dele tinha 100 anos? Você sabia que um anjo foi até a mãe dele falar que ela iria engravidar? Você sabia que Deus, ele falou comigo que ela iria engravidar? Você sabia que os nossos nomes não eram esses? Nossos nomes eram outros, mas Deus mudou o nosso nome? Então era um legado que se construía em cima da vida do Isaac. Não era apenas herdeiros de dinheiro, mas ele herdou um legado dos pais. Eu imagino sendo Isaac, gente. Quem é teu pai? Conhece o pai da fé? Abraão? Aquele lá que Deus falou que ia ser pai de multidões? Sou filho dele. Aquele que Deus falou que tinha uma aliança eterna? Eu sou fruto dessa aliança. Então Isaac tinha um legado, desde novo. E eu queria, para terminar mesmo, chamar a atenção para algo que eu também me peguei pensando. Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus, certo? Tanto é que ele é o pai da fé e a gente conhece ele. Abraão tinha um relacionamento com Deus. E todo relacionamento, ele gera um fruto. Num casamento, os frutos são os filhos, né? Então, todo relacionamento gera um fruto. Ou alguns frutos. Abraão tinha um relacionamento com Deus e o fruto dele era o pai de multidões. E aí eu quero encerrar dizendo para você assim, desde o início eu falei que Abraão não se assustou em ser pai de multidão, lembra? Porque ele tinha certeza do fruto do relacionamento com Deus que ele tinha. Quando a gente se relaciona com Deus, automaticamente nós vamos gerar frutos. Nós vamos gerar filhos espirituais. Isso é normal, porque todo relacionamento gera frutos, gera filhos. Então, Abraão tinha certeza do relacionamento dele com Deus. Por isso que isso não espantou ele. Ok, você é pai de multidões? Sim, eu me relaciono com o Senhor. Automaticamente eu vou ter filhos espirituais. Agora, o que ele tinha dúvida era do relacionamento dele com Sarai. Porque
Porque Sarai era estéril. Então, isso assustou ele, porque não tinha mais a ver com o relacionamento dele com Deus. Porque ele tinha certeza que ele tinha. Agora, o que ele não tinha tanta certeza era porque Sarai era estéril. Como é que ela vai me dar frutos? Como é que ela vai me dar filhos? Se ela é estéril e nós já somos idosos. Será que você tem certeza do seu relacionamento com Deus? Como você tem a certeza do relacionamento com Deus? Todo relacionamento gera frutos e filhos. Se eu me relaciono com Deus, eu gero frutos e filhos. João 15, o pastor pregou aqui sobre a videira verdadeira. Se você está ligado à videira, você produz frutos. Se você tem um relacionamento com Deus, você produz frutos, os filhos espirituais. Se eu tenho um relacionamento com meu esposo, eu produzo filhos. Abraão tinha certeza do relacionamento dele com Deus. Isso não espantou ele. Será que hoje, falando espiritualmente, se Deus ele falasse para você que você seria pai de multidões, que você iria ser pai de muitas pessoas espiritualmente falando, será que isso iria te chocar de alguma forma? Se te chocar, se te assustar, se te dar medo, talvez você não tenha tanta convicção do seu relacionamento com Deus. Que quando a gente se relaciona, é natural a gente dar fruto. Isso não precisa me espantar. Agora, quando Deus tocou num ponto assim, difícil da vida de Abraão, que era o relacionamento com Sarai, aí Abraão falou, tá bom, meu relacionamento eu tenho certeza que está com o senhor ok. Agora, com Sarai, a gente já é idoso, a gente já passou dessa fase. Sarai não pode me dar filhos. Ou talvez seja ao contrário. Você esteja vivendo o que Abraão viveu. Eu tenho certeza do meu relacionamento com Deus, mas filhos? Eu não tenho filhos. Isso diz muito sobre o que a gente está. O mundo hoje, ele não quer que você não seja pai ou mãe. Não entenda isso. Espiritual ou natural. O mundo não quer isso. Ah, o mundo não quer que nós tenhamos filhos. Não é isso. O mundo, o inimigo hoje, ele não é isso que ele não quer. Pai, mãe, o inimigo quer que você fique cansado. Muito cansado. Sobrecarregado. Porque quando você está sobrecarregado, cansado, sabe o que acontece? Você negocia princípios. Você negocia valores. Você negocia tempo de qualidade. Porque um pai cansado não é zeloso. Um pai cansado não é cuidadoso com seus filhos. Um pai cansado, deixa ele fazer, tá bom, tô cansado, cheguei agora. Um pai cansado, feriu um princípio, tá bom, vai lá, conversa com ele. Você tá brigando com o menino à toa. Tô cansado, tô sobrecarregado. Às vezes, como pai espiritual, você está cansado. E é isso que o inimigo quer. Ele não quer que você não seja pai, mas quer que você seja um pai cansado, para você não ser zeloso. Uma mãe cansada, sobrecarregada, para você não ser atenta aos detalhes. Porque mãe é atenta aos detalhes. Você fala assim, pai, monta o lanche da criança. Pai, tá bom, aqui ó, um biscoito, não sei o que lá. A mãe não é assim. Bota num pote. Fulano não come um pacote inteiro, você tem que botar direitinho. Não, ele não gosta desse suco. Mas se você está cansado, tá bom, ele não come, mas ele vai aprender a comer. E eu, hein? Esquentar a cabeça. Será que a geração está assim? Por quê? Porque temos pais cansados. Temos pais que trabalham muito. Nada contra. Só que o tempo, ele vai passar. Um dia seu filho vai ser pai. E o que ele vai poder falar de você? Isso vale para os espirituais. Um dia, você que é só filho espiritual, um dia você vai ser pai espiritual. E o que vão falar de você? Quais histórias vão contar?
Ah, meu pai só vivia cansado. Ele chegava, tomava banho e ia para o quarto dormir. E eu queria orar por você nessa noite. Pode se colocar de pé. Abraão recebeu uma promessa linda que era ser pai de multidões. Abraão recebeu Isaac. Abraão recebeu uma palavra de Deus de aliança eterna. Abraão recebeu um novo nome, uma nova identidade. Sarai recebeu um novo nome. Sarai agora era chamada princesa, Sara. Quem sabe hoje você ainda não é pai, ou então você é pai e você tem muitos traumas de como seu pai te tratava, de como era a sua casa antigamente. Talvez isso seja até um medo seu. Não, eu não quero ser pai não, porque meu pai não foi legal pra mim. Ou então minha mãe não me tratou bem. Ou então talvez hoje você tenha um filho e o seu pai, de quem você tanto falou, você está sendo igual a ele. Desde que eu casei, isso é um testemunho meu. Desde que eu casei, eu tinha muitas marcas porque minha mãe sempre trabalhou fora. E por necessidade. No início foi por necessidade. Depois nem tanta, porque meu padrasto apareceu e enfim, ela não tinha tanta necessidade de trabalhar fora. Então eu carregava isso. E antes de eu casar eu falava, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou fazer isso com meu filho. Teve um tempo na minha vida que eu falei assim, ai, mas se eu casar, o que vem depois do casamento? Filho. E aí como é que eu vou fazer? E aí eu vou fazer o quê? Vou parar de trabalhar? E aí no namoro, eu conversei com o Valente. Falei, olha, vou te falar uma coisa. Se a gente casar, quando a gente for ter filho, eu não quero trabalhar não. Aí ele não entendeu assim, mas por quê? Eu falei, porque eu tenho uma marca. E essa marca foi porque a minha mãe sempre trabalhou fora. E o que essa marca causou em mim? Causava. Porque em nome de Jesus eu já não olho assim. Mas o que essa marca causava em mim? Tudo era minha avó. Na adolescência eu chamava minha avó de mãe. Mãe! E aí minha mãe e minha avó olhavam. Aí eu ficava sem graça, né? Criança, eu falava, não, é minha avó que eu tô falando, né? Não é com a minha mãe. Mas depois eu entendi que eu não tinha que trocar os papéis. Ela era minha mãe, foi por necessidade. Eu entendi ela. Só que você entende que você pode romper um processo? Se eu tiver capacidade, amém. Se eu não tiver capacidade, eu vou orar, vou falar, Senhor, não tenho capacidade. Mas o Senhor me dá graça. Por quê? Porque eu preciso que meu filho não tenha essa marca que eu tenho. Então hoje, se você está aqui, cuidando dos seus filhos, da maneira que você um dia foi tratado, reflete. Você não está cuidando só dele, você está cuidando de uma geração inteira que vai vir através dele. Será que meu pai era muito bravo e aí então meu filho vai ter que aprender mesmo? Porque meu pai era, eu fui criado assim, então você vai também. Não, quebra um ciclo, isso não fez bem para você. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Hoje você conhece Jesus. Quem melhor do que Deus para nos ensinar a ser pai e mãe? Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse nisso. Será que hoje você carrega uma marca em você que seu pai fez, que sua mãe fez, e por isso você precisa tratar todo mundo assim? Ou então, hoje você olha e fala assim, não vou ter mais filho. Ou então, eu não quero mais. Porque eu vou ter que passar tudo isso de novo com meu filho? Não vou. Mas que o Senhor te cure hoje. Porque nós fomos chamados para ser pai de multidões, para cuidar de uma geração inteira. Nós fomos chamados para ganhar pessoas que estão carentes e nesse momento se suicidando porque não tem um pai. Nesse momento chorando porque não tem uma mãe.
nesse momento, estando grávida e sem orientação nenhuma. Você foi chamado para cuidar dessas pessoas. Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, por essa palavra. Pai, nos ensina a ser pais espirituais, pais naturais, melhores. Senhor, que o Senhor venha se refletir em nós, Pai, no cuidado com nossos filhos, tanto os espirituais quanto naturais. Senhor, existe uma geração carente, nós queremos ser levantados. Eis-me aqui, nós estamos aqui. Se precisar pastorear, nós estamos. Se precisar liderar, nós estamos. Mas se precisar ser pai, nós estamos também. Pai, nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a amar a todos e cuidar de todos. Nos ensina a entender o processo. Pai, nos cura. Cura traumas nessa noite, Espírito Santo. Aleluia. Pai, cura corações. Mentes feridas por palavras de pais, de mães. Pai, os pais são autoridades na terra. Tudo que eles falam tem um peso espiritual. Pai, em nome de Jesus, talvez estamos vivendo lamúrias, estamos vivendo uma estação difícil, porque os nossos pais lançaram palavras sobre nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, que essas palavras venham ser desfeitas. Que nós venhamos quebrar um ciclo, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus que aqui será pais e mães excelentes no cuidado com seu filho natural, no cuidado com seus filhos espirituais. Pai, em nome de Jesus, seremos excelentes porque estamos aprendendo contigo. Não existe um pai melhor do que a ti. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou órfão e nos ensina a não deixar órfão toda uma geração, Pai. Nós não queremos dizer que temos um pai aqui dentro e sair lá e viver como órfãos. E olhar para órfãos se suicidando, tirando a sua vida e não falar que elas têm um pai. Nós te agradecemos, amigo Espírito Santo, por essa noite. Aleluia. Faz algo novo em nosso meio. É isso que nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.